o medo não é algo ruim, tá? Ele é, claro, ele se torna algo ruim quando a gente vivencia demais o medo e quando a gente se apega nele. Mas como eu havia falado em alguns pontos, ele é algo que nos permite viver, porque através dos receios da minha vida, eu vou deixar de fazer coisas que eu posso estar me arriscando a minha vida, e ao mesmo tempo vai me mostrar que o medo nada mais é que a falta de conhecimento sobre algo. Então, tudo aquilo que eu não conheço, que gera uma escuridão, é o medo. Então, eu não sei o que está ali. Eu acabo criando julgamentos, eu acabo deixando de fazer as coisas porque eu não sei o que é aquilo. Então, eu tenho medo disso. Como que eu vou dar um passo se eu não sei o que é, eu não sei o que isso vai acontecer comigo? Então, esse acaba sendo até um medo em excesso. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Vamos pensar que eu estou num local, o medo é a escuridão que está à minha volta, e o conhecimento é a luz. Então, toda vez que eu aprendo algo que eu estou vivenciando, eu estou jogando uma lâmpada, que seria o conhecimento, naquela escuridão. Então, isso vai cada vez mais se ampliando, até chegar um momento onde eu vejo tudo que está à minha volta. E, obviamente, vai chegar um certo momento da minha vida onde eu vou me confrontar com uma situação que eu não conheço, que eu não tenho nenhum domínio, e isso vai gerar novamente o medo. Mas, novamente, eu vou buscar o conhecimento sobre isso, vou jogar a luz em cima dessa escuridão, e logo essa escuridão vai embora. Tá? Então, eu gosto de fazer essa analogia porque fica muito claro entender o que é o medo. E uma coisa que é muito importante, que a gente escuta, a importância também de se investir numa educação, né? Investir na educação do nosso país, dos nossos filhos, porque assim, se a gente sabe que o medo seria a escuridão, é só através do conhecimento que a gente vai conseguir fazer com que toda essa escuridão se vá. Logo, a gente precisa fazer com que a nossa população seja cada vez mais educada, estimular com que eles busquem cada vez mais o aprendizado, porque se a gente tem pessoas que têm uma educação, acaba afastando muitos medos, muitos receios, então se tornam pessoas cada vez mais capacitadas, mais preparadas para a vida, né? Então é muito importante ser trabalhado isso na nossa sociedade também, para afastar esses medos. E desde as crianças começar a estimular ela no aprendizado, mostrar o quanto é importante estar fazendo aquele estudo que ela está fazendo, que não seja algo que seja imposto, que não seja algo que seja por obrigação, para que ela pegue o gosto de aprender e cresça sempre querendo saber mais. E a gente tem que entender que tudo tem que ser feito num equilíbrio, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo em excesso, obviamente que isso vai gerar patologias para mim, né? Porque se eu tenho medo em excesso, para tudo eu vou deixar de fazer porque eu estou com medo. E acabo criando uma comodidade. O medo, como todo sentimento que a gente se apega, ele cria uma comodidade. Então a gente fica naquela comodidade de, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Eu acabo criando uma comodidade. Então, o medo em excesso faz mal. Mas a falta de medo também faz super mal. Porque se a gente tem a falta de medo, o que isso pode gerar na nossa vida? Vamos refletir um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, eu acabo não dando valor para as coisas que eu tenho e para as pessoas à minha volta. Afinal, se eu não tenho medo de perder, ou se eu não tenho medo de quebrar, ou de perder também as coisas que eu tenho, então tanto faz para mim. Acaba se tornando um tanto faz. Então, quando eu tenho medo, por exemplo, eu acabo tendo medo de falar alguma coisa que possa machucar alguém, ou eu faço algo e aquela pessoa não gostou, eu acabo tentando contornar, conversar, me explicar. Agora, se eu não tenho medo, tanto faz. Não tendo medo, eu acabo arriscando mais a minha vida. Então, são aquelas pessoas que fazem todas aquelas gambiarras, né? Que a gente sabe e já fica pensando, isso não vai dar certo.
Então, aquelas pessoas que se arriscam demais, arriscam muito a vida delas, também é porque essa falta de medo. Então, a falta de medo também é algo ruim, que precisa ser trabalhado. É necessário equilíbrio em tudo, em todos os sentimentos.